Quando se pensa no Salvador, no Messias, a primeira coisa que normalmente as pessoas imaginam é que ele vem para reinar, para governar sobre o mundo. Mas você já parou para pensar como é que vai ser no reino dele? Será que vai ter alguma lei? Será que não vai? Muitas pessoas acreditam que na vinda do Messias ele vai levar todo mundo para o céu, os salvos para o céu, e as pessoas vão ficar lá eternamente louvando a Deus. Se você estuda um pouco a Bíblia, você sabe que esse pensamento não é verdadeiro. E é disso que nós vamos falar hoje, falando da lei no reino de Deus, o nono princípio da fé judaica. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa sequência nós temos abordado com vocês um pouco sobre a conversão. E para entender sobre a conversão, você precisa conhecer sobre os princípios da fé judaica. São 13 princípios que vieram até nós através da sabedoria de um grande rabino chamado Moshe ben Maimon, ou Maimônides. Ele que viveu mais ou menos 800 anos atrás, deixou compilado então os 13 princípios que regem os principais segmentos dentro da fé judaica. E a gente já falou sobre os 5 primeiros que abordavam acerca da relação do homem com Deus, e depois do 6º até ao 9º princípio, a gente fala sobre a Torá, a lei de Deus. Hoje nós vamos abordar o 9º princípio da fé judaica. Esse 9º princípio conclui a parte em que nos conecta com a lei de Deus. Diz assim: Ani ma'amin be'emunah shelema shezot haTorah lo teche muchlefet ve'lo teche Torah acheret me'et haborei itbarach shemo. Eu creio com fé completa que esta lei não foi trocada, nem haverá outra lei por parte do Criador. Bendito seja o seu nome. Quando a gente fala, obviamente, do reinado do Mashiach, se você fechar os olhos e começar a imaginar, você vai ver que sempre encontra-se uma imagem de um leão com uma coroa. Esse é o pensamento comum para mostrar o leão da tribo de Judá e a coroa do seu reinado. Mas a Bíblia fala que o Mashiach herdaria o trono de Davi. E isso é fundamental para entender. No reinado de Davi existia a lei? Claro que existia a Torá. Esse era e continua a ser o ponto fundamental da fé judaica. Deus não dará outra lei, nem nunca mudará por nenhuma outra. Isso é o que diz o 9º princípio da fé judaica. Mas qual a origem disso, né? Qual a origem do reinado do Mashiach dentro da Torá? Se a gente for ler em Gênesis capítulo 49, no versículo 10, nos diz assim: O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Shiló, e a ele obedecerão os povos. Quem é Shiló? Shiló vem do termo enviado, por isso os apóstolos eram chamados de Shaliach, os enviados. E o enviado de Deus é esse Shiló aqui, é uma referência ao Mashiach. A ele obedecerão os povos. Quando a Bíblia fala de obedecer, fica evidente que existe alguma lei, que existe alguma regra. Quando o Mashiach vier para governar, as pessoas não ficarão simplesmente sentadas louvando eternamente a Deus, mas elas se submeterão à Torá, e a Torá passará a ser aquilo que rege todas as nações da terra. Mas será que os mandamentos são os mesmos? Será que aqueles mandamentos que vieram até nós através de Moisés, há mais de 3.500 anos atrás, será que são os mesmos? Será que serão os mesmos no reinado do Mashiach? Esse é o conceito dentro do 9º princípio. Deus não dará outra lei, nem nunca mudará por nenhuma outra. O que tem a ver os mandamentos de Moisés com o reino do Messias? Tudo. Se você diz, ou acredita, como a maioria das pessoas, que Jesus veio e aboliu a lei, como é um
conceito principal aí no meio dos cristãos, faz sentido quando ele voltar, quando ele vier para reinar, voltar às leis que ele teria supostamente abolido? É evidente que não, né? Não faz o menor sentido a gente acreditar que Jesus veio e aboliu a lei, que já quebra o 9º princípio da fé judaica, mas quando ele vier, ele vai dar uma nova lei. A propósito, muitos podem dizer, ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas esse mandamento já está lá em Levítico capítulo 19. Esse não é um novo mandamento, mas é um novo conceito para aquela geração. Aquela geração já não sabia mais amar ao próximo. E Yeshua fala de um novo mandamento, mas esse novo mandamento, na verdade, é aquilo que já está na Torá, em Levítico capítulo 19. Falando de Torá, vamos ver o que nos diz Deuteronômio capítulo 4, no versículo 1 e 2. Moisés falando aos filhos de Israel. Deus transmitindo a sua palavra aos filhos de Israel através de Moisés. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes e para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então veja bem, para entrar na terra prometida era preciso guardar os mandamentos, ouvir os estatutos, os juízos que Deus ordenava para cumprir. A gente precisa, para entrar na terra prometida, guardar os mandamentos de Deus. Mas Israel já entrou na terra prometida 3.500 anos atrás. Sim, mas continua guardando os mandamentos de Deus. E quando você almeja o Olam Rabá, a terra prometida, a salvação, você tem, obviamente, que fazer referência a esse texto de Deuteronômio capítulo 4, quando fala de obedecer ao mandamento. No versículo 2, ele diz algo relevante que tem a ver com o 9º princípio. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Nada acrescentareis, você não pode alterar, você não pode acrescentar, nem diminuir, nem mudar os mandamentos de Deus. Eles são os mesmos que foram entregues a Moisés e continuarão a ser os mesmos. Desses 2 versos aí a gente já aprende esse conceito fundamental, né? Que não se pode alterar a Torá, nem acrescentar e nem diminuir. Mas será que os profetas falavam a respeito disso? Será que o Messias de Israel falaria a respeito de uma nova lei? Ou será que ele manteria a mesma lei que foi dada a Moisés? O profeta Isaías, falando do fim dos tempos, ou falando do reinado do Messias, ele diz assim, num versículo muito famoso dentro da fé judaica, que Mitzion tetse Torá, udivar Hashem Yerushalayim, de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Isso está lá em Isaías capítulo 2, versículo 2 até o 4. Vamos ler. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Lembra? Gênesis 49 nos diz que a ele obedecerão os povos. Aqui faz uma referência como monte. A ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Olha só, vinde, as nações, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o quê? Os seus caminhos. Mas qual será o caminho que Deus vai ensinar? Ou que o Messias vai ensinar no seu reinado? Ou que os judeus vão ensinar às nações, os judeus como nação sacerdotal? E você pode encontrar isso lá em Zacarias capítulo 8, você pode encontrar nas palavras do profeta quando ele fala que virão muitas nações e pegarão na franja do tzitzit, ou na orla do tzitzit de um judeu e dirão, iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Mas o texto de Isaías nos diz assim, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém.
vai sair a lei de Sião, do Monte Sião. Por que o Monte Sião? Porque no Monte Sião é uma referência ao reinado de Davi. Davi está sepultado, segundo a tradição judaica, no Monte Sião. E é uma referência à sede do reinado. Monte Sião, obviamente, em Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Veja que o reinado do Messias não é um reinado em que todo mundo vai ficar sentado louvando a Deus. Não, é um reinado de colocar em ordem as nações, colocar em ordem a bagunça que esse mundo encontra-se. Estas, as nações, converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Essa é uma esperança, mas baseada no quê? Na vinda do Messias, no enviado, no Shiló, lá de Gênesis, baseado nas palavras da Torá, que Deus não dará outra lei, e o profeta nos diz que de Sião sairá a lei. Que lei? A Torá, porque está escrito em hebraico, que mitzion tetse Torá. A Torá, a lei de Deus, continuará a vigorar no reinado do Messias. De acordo com a canção judaica, Igdal, que foi escrita mais ou menos no ano 1300, ela nos diz assim: Deus não dará outra lei, nem nunca mudará por nenhuma outra. Isso é a fé judaica. Isso é a Torá. E para falar um pouco mais desse nono princípio da fé judaica, mais uma vez nós vamos tomar esse livro aqui, Princípios de Maimônides, Anima Amin, onde o rabino Aryeh Kaplan traz para nós os 13 princípios fundamentais da fé judaica. E ele diz assim na página 74: se algum profeta vier para alterar a profecia de Moisés, que é a Torá, saberemos de imediato que ele é um falso profeta. Não importa se ele é judeu, nem quantos sinais ou milagres apresente ou realize. Se ele disser que Deus o enviou para acrescentar ou subtrair um mandamento à Torá, ou explicá-la de uma forma que é diferente da nossa tradição, ele é um falso profeta. Isso também é verdadeiro se ele ensinar que os mandamentos transmitidos a Israel só foram dados para um período de tempo limitado e não para sempre. Quantos líderes religiosos dizem isso? Quantos líderes apontam que a Torá cumpriu um propósito, ela não serve mais? E aí a gente precisa atentar a um detalhe. Muitas pessoas chamam o Tanakh, Torá, Neviim e os Ketuvim, de Antigo Testamento. Por quê? Porque foi dado uma nova aliança, então isso não vale para mais nada. É obviamente uma forma de você se afastado da Torá. Mas Deus quer que você se aproxime dos mandamentos. Ainda na página 74, Aryeh Kaplan nos diz assim: pode-se perguntar então, a que se referia Deus quando disse a Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, eu suscitarei um profeta semelhante a ti dentre teus irmãos. Mas a verdade é que este profeta não será enviado para iniciar uma nova religião. Quando dizem que Jesus iniciou o cristianismo, não, ele não iniciou o cristianismo. A propósito, quero te convidar a assistir a playlist do Judaísmo de Jesus. Ele era um rabino, um judeu praticante, cumpridor da Torá. Um profeta só vem para nos ordenar que cumpramos a Torá e para advertir as pessoas que a transgridem. Verificamos assim que as derradeiras palavras do profeta já ditas foram: profeta Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias no capítulo 4, versículo 4. O que ele nos diz? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, no Monte Sinai, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. As derradeiras palavras do profeta: lembrem-se da Torá. Lembrem-se da lei de Moisés. Nos dias dos apóstolos, a gente vê uma referência dos apóstolos falando que Moisés tem em cada cidade, nas sinagogas, um lugar onde ele é ensinado.
A Torá, ela é ensinada aos judeus desde os tempos de Moisés. E a cada semana nas sinagogas, os judeus se reúnem para ouvir da lei de Deus, cumprindo a palavra de Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Mas será que Jesus veio de fato para ser o Messias? Mas se ele aboliu a lei, obviamente ele não é o Messias. Mas vamos ver o que ele nos diz. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 22. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, olha o que Yeshua disse, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra tudo. Aquele, pois, que violar, olhe bem o que ele fala, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, tem muita gente que relativiza os mandamentos. Esse não é importante, esse é importante, esse aqui não tem valor. Yeshua fala, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, ensinar a transgredir os mandamentos, será considerado como um nada, um mínimo, no reino dos céus. Nada, como um ninguém. E aquele, porém, que observar os mandamentos e ensinar os mandamentos, esse será considerado grande no reino dos céus. Ora, se Jesus veio abolir a lei, porque ele fala de que aquele que ensinar os mandamentos será considerado grande? Deveria estar ao contrário aqui, e não está. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, isso é o que está na Torá, não matarás. Êxodo 20, muito claro, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Não é nem matar. Yeshua vai além. Ele já fala, olha, você não pode nem ficar irado contra o seu irmão. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamentos do tribunal. E quem lhe disser tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Esse texto é muito claro ao mostrar para nós que Yeshua era a favor da lei, ele era um defensor e ele era um rigoroso defensor da Torá, dos mandamentos de Deus. Não, de forma alguma ele viria para abolir a lei. E ele deixa isso muito claro. Voltando ao livro do Aryeh Kaplan, ele diz assim, são 3 os que incluem na categoria dos que negam a Torá. Aquele que diz haver Deus trocado a sua religião por outra. Então, todo aquele que diz que Deus trocou a fé judaica por outra, ele nega a Torá. Ou que a Torá não se aplica mais, também nega a Torá, que a chama de Antigo Testamento, apesar de ter vindo originalmente de Deus. Então, muitos reconhecem que a Torá veio de Deus, mas dizem que ela foi abolida, dizem que ela é antiga, assim quebrando o 9º princípio da fé judaica. Mas se o Mashiach ele é descendente de Davi, ele virá para ocupar o trono de Davi, qual é o pensamento de Davi com relação à Torá? Principalmente se a gente olhar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, como ele via a Torá? Salmos capítulo 119, versículo 4 até o 6º. Eu vou ler também o versículo 10. Tá? Nos diz assim, tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Deus ordenou os mandamentos para serem cumpridos à risca. Isso disse o rei Davi. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Perceba que Yeshua repete o pensamento de Davi, que repete o pensamento de Moisés, que também é a origem, né? E ao repetir o pensamento de Moisés, Davi deixa claro isso no versículo 10 do Salmo 119.
De todo o meu coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Aqueles que fogem aos mandamentos de Deus, aqueles que abandonam os mandamentos de Deus, estão no caminho contrário da Torá, no caminho contrário de Moisés. E essas pessoas precisam fazer techuvá, precisam fazer retorno. Se você entende que é necessário para você fazer a conversão à fé judaica, saiba que você precisa conhecer da Torá, se esforçar por aprender dos mandamentos, buscar cumprir os mandamentos, não ficar fugindo à Torá. Não, eu acho que isso aí é do passado, eu acho que isso aí não é relevante, eu acho que isso... Não, os mandamentos de Deus, Deus deu. Salmo 119, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Todos os homens deveriam cumprir os mandamentos de Deus. Isso está lá no fim do livro de Eclesiastes, quando diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Todos os santos homens de Deus, Moisés, Davi, Yeshua, os apóstolos, os profetas, todos eles cumpriam os mandamentos. E se nós devemos nos espelhar desses homens, a gente também deve igualmente buscar cumprir com a vontade do Criador. Tenha especialmente esse cuidado de não chamar o Tanakh de Antigo Testamento, porque isso transmite, como eu já falei, a ideia de algo que já foi deixado para trás, que não tem valor. Na verdade, o grande valor está na Torá. E isso valeu nos dias de Moisés, valeu nos dias de Davi, nos dias de Yeshua, nos nossos dias e valerá no Olam Rabá. Mostra que Deus ele é constante. Deus é constante nas suas palavras. E não pense que porque Yeshua era o mediador da nova aliança, que essa nova aliança aboliu os mandamentos. Aliás, você sabe o que é a nova aliança profetizada, que é dito: este é o sangue da nova aliança? A origem disso está no profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31 ao 33. E ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus não tem aliança com o povo gentil. Deus tem aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Quem anulou a aliança não foi Deus, foram os homens através do pecado. Mas Deus promete uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E qual é essa nova aliança? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não, Deus não substituiu o povo de Israel pela igreja. Deus não substituiu o povo de Israel pelos gentios, nem tampouco sugeriu ao povo de Israel abandonar a Torá, nem quer que aqueles que seguem ou que aceitam a Yeshua como Messias acreditem que Deus aboliu a sua lei. Mas a aliança renovada de Deus com a casa de Israel inclui a guarda dos mandamentos, não de má vontade, mas na mente e no coração. E é assim que deve ser na nossa vida. Abraçar os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos e saber que na vinda do Mashiach, que Mitzion Tetzé Torá, de Sião sairá a lei, a mesma lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso é a fé judaica. Isso é a Torá. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, não esquece aí, compartilha com seus amigos nas redes sociais para que eles também possam aprender que a lei não foi e não será nunca abolida nem substituída por nenhuma outra. E quem sabe essas pessoas também possam se achegar a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative as notificações aí clicando no sininho, que isso vai ser importante para você acompanhar toda a sequência que, quem sabe, possa te conduzir a uma conversão genuína ao Deus e ao povo de Israel. Grande abraço, que Deus te abençoe, que você possa de verdade
se sentir acolhido por Deus ao escolher o caminho dos mandamentos. Um grande abraço, shalom e até a próxima. Tchau.